Uhum. Salve, salve, galera. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá onde você estiver. Eu sou Rudá Gonçalves, me apresento aqui como homem trans. Sou coordenador de História e de Pesquisa da Escola Drop Education. Escola essa que está oferecendo e realizando esse evento maravilhoso chamado Breaking in Negritude, passado, presente e futuro. A gente está fazendo esse evento desde o início do mês de novembro, que é um mês muito importante para a comunidade preta, para a negritude em geral, né, para o Brasil, que é o nosso país aí, né, que a gente vem construindo juntos, construindo e reconstruindo. Nós falamos de passado no início do mês com a Rockefeller e o Quick Step. Falamos do presente, falamos de identidade com o Gerson, a Etienne e a Louise. E hoje nós vamos falar sobre futuro, sobre afrofuturismo, sobre breaking, sobre saúde, sobre política. E para finalizar esse evento com chave de ouro, eu tenho essas duas convidadas maravilhosas, sendo elas Ana Barros e Áurea Carolina. É uma honra estar aqui com vocês duas. Muito obrigado pela participação, né, para, enfim, estar contribuindo, estar trocando com a gente. Acho que é muito importante, é urgente, é necessário, né, a gente estar fazendo isso daqui. E eu agradeço demais, né, por estar participando disso tudo aqui. Enfim, eu já me introduzir, né? Nem sou eu o convidado, eu só sou quem faça a mediação, mas eu já me introduzi. Agora eu vou deixar abrir espaço, né, abrir caminhos, abrir as alas para deixar as duas se introduzirem. Então, Áurea, começando com você, por favor. Boa noite. Salve, gente, que satisfação estar aqui. Rudá, eu sou sua fã, muito mesmo, assim, muita admiração, te acompanho à distância, com muito orgulho, assim, me sentindo muito representada por sua trajetória, com muito carinho mesmo, com, nossa, muita admiração. Ana, muito prazer dividir esse espaço aqui de troca de ideia com você. Eu sou uma ativista, gente, com trajetória há mais de 20 anos em movimentos populares, nas lutas feministas, antirracistas. Fui da cultura hip hop nos anos 2000, cantei rap, organizei coletivo, fiz um bocado de coisa. E na década de 2010, eu comecei a atuar na política institucional. Fui vereadora de Belo Horizonte por 2 anos e depois me tornei deputada federal. Acabei meu mandato este ano. Então, fiquei 6 anos na política institucional, numa história de ocupação que vem de um projeto coletivo de conectar diversas lutas, né? Uma proposta de confluência máxima de lutas diversas que se encontram nesse propósito de democratizar a nossa vida e também os espaços de poder. E no final do mandato de deputada federal, eu decidi retornar para a sociedade civil, fiz uma avaliação, um balanço de vida, né? Entendi que era meu momento de estar de novo nesse chão, né, que é a minha origem, e atualmente eu sou diretora executiva de uma organização chamada Nossas, que faz campanhas de ativismo por diversas causas, né? Principalmente na pegada de justiça climática, racial e de gênero. E uma das campanhas que a gente acabou de fazer foi a ministra negra no STF, fazendo um apelo para o presidente Lula para que indicasse uma mulher negra para a mais alta corte do sistema judiciário do Brasil. Mas hoje, lamentavelmente, nós tivemos a confirmação de que o presidente Lula não acompanhou essa reivindicação, não se sensibilizou como necessário, indicou o ministro da Justiça, Flávio Dino, sem prejuízo dessa indicação, né? Não é sobre a indicação do Flávio Dino em si, mas sobre a necessidade de representatividade, diversidade e de democratização mesmo do sistema de justiça. A gente fica super triste, super frustrada, né? De chegar no final desse Novembro Negro com essa situação, né? Então, acho que é um tema para a gente conversar bastante aqui hoje, a quantas andam as políticas de enfrentamento ao racismo, hip hop a ver com isso tudo, né? Como expressão cultural e política da juventude negra, juventude de quebrada. Enfim, eu sou mãe solo, estou aqui com o Jorginho, que acabou de chegar da escola.
Então, esse turno da noite é junto com ele, eu vou conciliando as tarefas. Gente, bem feliz de estar aqui, muito honrada com o convite. Só força. Poxa, que honra. Não é pouca coisa não, gente, é muita. Muita coisa boa e muita luta, né, Áurea? Imagino. Então, Ana, com você agora. Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem aí do outro lado da telinha também. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje compartilhando, trocando com vocês. Eu sou Ana Carolina Barros, eu sou psicóloga, psicanalista, eu atuo já há alguns anos com saúde mental, especificamente com saúde mental da população negra, especialmente das mulheres negras. Eu coordeno uma organização chamada Casa de Marias. A Casa de Marias fica sediada na Zona Leste de São Paulo, mas nós atendemos mulheres em diversos territórios brasileiros por videochamada, né? De forma remota. O nosso público, além das mulheres negras, também são as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, refugiadas, imigrantes, mulheres periféricas, de baixa renda, que por diversos motivos não têm acesso aos cuidados em saúde mental que deveriam ter. Né? Então, na Casa de Marias, nós trabalhamos com acompanhamento psicológico, mas não só, porque falar de saúde mental não é só abordar esse aspecto clínico, que é importante, mas a gente precisa pensar muito mais do que isso. Então, a gente trabalha na Casa de Marias também com assistência social, com assistência jurídica, com estratégias alternativas de cuidado, como a musicoterapia, arte-terapia. A gente trabalha muito com arte e cultura como expressões, ferramentas potentes de promoção de saúde mental. Então, eu acho que nesse sentido tem tudo a ver. A gente está falando de saúde mental dentro desse recorte específico da população negra. Estamos falando também aqui num espaço onde o hip hop se apresenta como uma expressão artística e cultural do nosso povo, mas também como uma possibilidade de um espaço de manutenção de saúde. Eu acho que isso é algo importante para a gente dar visibilidade cada vez mais. Pô, maior prazer, uma satisfação total, Ana. E Áurea, né, tá aqui. Assim, acho que muitas pessoas, quando a Drop apresenta um evento como esse, aí, né, a gente coloca o nome Breaking na frente, aí as pessoas pensam nas grandes figuras do break, e vai ter batalha de break, foi perguntado isso. Mas o que a gente está querendo fazer aqui é trazer essa conscientização para essa galera que é da cena, porque hoje, né, com o break nas Olimpíadas, agora o hip hop ganha um museu lá em Nova York, enfim, cada vez mais, né, a cultura ela está sendo capitalizada, ela está sendo distribuída, né, compartilhada com o mundo. Muita gente fala hip hop, muita gente fala break, mas o que, que é isso, né, de verdade? De onde que veio, né? E aí veio a partir dessas demandas que vocês estão atuando atualmente, assim, muito fortemente, né, diretamente hoje em dia. Por mais que muitas pessoas, né, Aura, veem você, por exemplo, como uma pessoa que está ali no campo da política, o hip hop tem certeza disso, se eu estiver errado, você pode me corrigir, ajudou você a se colocar como pessoa hoje. Acho que a Ana, né, da mesma forma, deve atender várias pessoas que têm, né, esse acesso à cultura e que se não têm acesso à cultura, também se estão na rua, né, tá na rua, tá na luta, né, o hip hop é sobre isso também, né.
Então, assim, vou começar com as perguntas aqui hoje, né, só para contextualizar para a galera por que a gente, né, chamou essas pessoas. Acho que muita gente espera essas figuras do breaking ou do hip hop, mas a gente está querendo criar, construir pontes para que a gente consiga construir um futuro juntos, né, juntas, né, com as pessoas que são do hip hop, mas estão para além das fronteiras da cena. Então, vou fazer a primeira pergunta para você, Áurea, e tem super a ver com a questão que você estava falando sobre da indicação, né? Enfim, acho que esse contexto político é super importante a gente trazer. Então, o presidente Lula assinou, né, recentemente o decreto de valorização e fomento à cultura hip hop, né? E o projeto de lei que prevê a criação do Dia Nacional do Hip Hop, que é no dia 11 de agosto. Qual que você acha que são as perspectivas de futuro com essa relação entre o hip hop e a política? O Rudá, você estava dizendo, né? Com certeza o hip hop é muito importante na minha trajetória política e, de fato, eu me considero ainda uma ativista que tem o DNA da cultura hip hop, né? Foi lá na minha adolescência que essa cultura me pegou e me embalou e me abriu perspectivas que me colocaram para além do meu lugar de circulação ali no meu bairro, no João Pinheiro, em Belo Horizonte, em escola pública. Meu universo era bastante restrito àquilo ali. E o hip hop me colocou outras possibilidades, né? De conhecer a cidade, circular, de rodar na região metropolitana, de conhecer o mundo, de conhecer a diáspora negra nas suas muitas possibilidades, infinitas possibilidades, né? Então, o hip hop, para mim, é, antes de tudo, esse chamamento para sensibilidade, para expressão, para voz própria, para o amor próprio, para comunidade, né? Um senso de coletivo que ainda é muito vital para mim. E embora eu não seja mais uma artista, né, alguém que move a cena, assim, eu me considero sim parte da cultura e eu faço questão de afirmar que essa foi a minha primeira escola política, né, antes mesmo dos movimentos populares mais reconhecidamente políticos ou até da política institucional, né. Eu não estaria aqui se não fosse o hip hop, sem dúvida nenhuma. E ver nos últimos anos como que tem um avanço da politização, de quem faz acontecer o movimento, para mim também é uma realização maravilhosa, né? Ver lideranças que fizeram trabalhos de arte e educação, de educação popular, que atuaram nas quebradas. Eu acho que aí tem uma gênese muito importante de propagação da cultura como um sentido emancipatório mesmo, né? De produzir conhecimento sobre a própria realidade, de valorizar as identidades e as formas de vida das juventudes periféricas, e isso vai ganhando sentido de demandar política pública, lutar por direitos, né, lutar por dias melhores. Então, chegar nesse novembro com a afirmação do Dia Nacional da Cultura Hip Hop, né, reconhecimento do dia 11 de agosto, lá daquela primeira Block Party nos Estados Unidos, como algo que nos congrega mundialmente, assim, ter o edital de fomento, né, que significa destinação de recurso direto para manifestações artístico-culturais do hip hop, né? Então, financiar os fazedores de cultura, né, quem está em toda a cadeia da economia criativa da cultura hip hop, é muito importante, porque a arte também é trabalho, né? É o que movimenta e sustenta tanta gente, né? Nós estamos falando de milhares de inserções de possibilidades, né? Desde a criação poética, da dança, das artes visuais, até quem faz o audiovisual, quem produz evento, enfim. Então, essa cadeia complexa precisa ser sustentada economicamente também, porque, além de tudo, ela movimenta a economia, gera emprego e tem também essa força, né? Esse apelo de mobilização das juventudes como saúde, né? Como a Ana comentava, assim, essa produção de saúde, né? De bem-estar, de bem-viver. Esse reconhecimento é resultado de muito trabalho, de muita organização, né? Teve uma articulação nacional de ativistas do hip hop que ficou durante meses preparando uma entrega para o presidente Lula, elaborando demandas e chegaram nesse momento a ter essa conquista, né? Então, todo o reconhecimento e valorização dessa galera que fez o corre, né? Quando eu estava na Câmara dos Deputados, eu estava na Comissão de Cultura e eu acompanhei algumas discussões também do movimento se apresentando nessa vertente, né, política mesmo, de demandar
investimento, né, orçamento público para levantar e fortalecer essa cultura que muitas vezes acontece de forma auto-organizada, nós por nós, sem recurso, né? Essa é muita realidade e não pode ser assim. Então, a Política Nacional de Cultura Viva, que é por onde vem esse recurso de fomento, ela é já um pensamento da cultura popular, da cultura que tem a sua legitimidade, a sua força, mas que precisa de um suporte do Estado, né, do poder público, para ser potencializado. Enfim, então, eu fico feliz que a gente tenha conseguido esse reconhecimento, mas ainda é muito pouco, né? Em vista da relevância e do papel que o hip hop tem em tantos aspectos, assim. Mas, de fato, para a gente celebrar 50 anos do hip hop mundialmente, 40 anos no Brasil, né? E ver várias gerações, você, né, Rudá, como um expoente maravilhoso, assim, que enche a gente de orgulho. Então, a galera do breaking que está escutando aí, são muitos expoentes e a gente se espelha muito, né? Nessas lideranças, figuras inspiradoras, e você, sem dúvida nenhuma, é uma dessas figuras, não só por todo o seu talento, mas pelo seu compromisso, né? Então, eu acho que poder conectar tudo isso, para mim, é a razão de ser, no fim das contas, né? Quando a gente fala do quinto elemento do hip hop, é para isso que a gente veio. Com certeza, assim, e é isso, né, eu acho que junto com a celebração também vem a responsabilidade de assumir tudo isso, né, porque se foi muita luta para a gente conseguir, né, essa validação, né, de Fomenta a Cultura, essa valorização, esse projeto de lei, agora a gente tem que mostrar o porquê que a gente merece esse projeto de lei, né. E para além disso também, eu acho que é importante que a gente tenha conseguido a aprovação desse projeto, mas aí também tem essa questão, né, é preciso que que as pessoas que estejam à frente disso sejam pessoas da cultura, pessoas pretas, sejam pessoas que realmente vivenciam isso, né, para não acontecer igual já aconteceram com vários projetos, com, enfim, várias eventualidades, onde a gente vê que aprovou, que deu tudo certo, aí a gente vai ver quem é que está no comando, é uma pessoa que não tem ligação nenhuma, não tem vivência nenhuma com a cultura, que pega o dinheiro e coloca tudo no bolso e, né, e vai embora. Então, assim, acho que é uma coisa que a gente realmente tem que celebrar, mas sempre atento, né, sempre com essa responsabilidade, né, com essa consciência de que é uma responsabilidade que a gente tem que assumir para tocar esse barco e fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente está realmente imaginando, né? Do jeito que a gente está idealizando, né? Que elas aconteçam. É muito bom, cara. Sério, já tô. Ai, coração já tá como. Bom, e aí falando, né, sobre essa questão de realmente construir dessas responsabilidades, isso realmente traz muitas questões de saúde mesmo lá, né? Por isso que a gente está trazendo você aqui, porque como a Áurea disse, né, muitas pessoas realmente me enxergaram. Eu já tive um momento que eu estava no auge das minhas competições, e aí exige muita responsabilidade mesmo, não só tocar projetos, realizar projetos, mas ser um expoente, ser um representante da cultura. E com isso a gente precisa mesmo de muita saúde, assim, muita saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E assim, hoje em dia, na cena, a gente tendo esse boom de competições, né, de capitalização da cultura, pouca gente está pensando, né, em saúde nisso tudo. Muitas pessoas estão pensando em trazer o pão de cada dia para casa delas, ou de ganhar um prêmio na competição, e ter sua ascensão de carreira, mas ninguém pensa no peso e na responsabilidade que é mentalmente para isso tudo. Então, minha primeira pergunta para você é bem simples, na verdade, que é sobre isso, né? O que é saúde mental para você? Né? E como você vê o acesso aos cuidados em saúde mental para as pessoas pretas no Brasil? Eu gosto de pensar a saúde mental nesse aspecto mais amplo que a gente estava conversando, né, agora há pouco. Eu acho que nos restringe muito imaginar que ter saúde, saúde física, saúde mental, é não estar doente. Não, a ausência de uma patologia, a ausência de uma doença, isso é muito pouco para o que a gente possa considerar saúde física e saúde mental. Eu acho que a gente ganha quando a gente olha para isso como um estado de bem-estar. E esse bem-estar, ele inclui aspectos de saúde fisiológicos, né, aspectos físicos,
mas ele inclui também aspectos sociais, que são muito importantes, né, quando a gente pensa em saúde. Quando eu digo aspectos sociais, no sentido de, por exemplo, estruturas básicas, garantias de direitos mínimos mesmo. Então, como é que a gente vai, por exemplo, pensar saúde mental se a gente não puder garantir moradia digna, se a gente não puder garantir renda e trabalho dignos, se a gente não puder garantir acesso à educação, a lazer, à cultura. Então, tudo isso, né, todos esses elementos, eles são parte desse estado de bem-estar físico, mental, social, e quando a gente pensa na saúde mental da população negra, da população pobre, periférica brasileira, necessariamente estamos discutindo sobre isso. Né? É muito difícil desvencilhar essas coisas, porque nós sabemos que a população preta brasileira, ela historicamente excluída desses lugares de cuidado, de garantias de direitos. Então, quando a gente pensa a saúde mental dessa população, necessariamente precisamos olhar para esse campo, né? Hoje, infelizmente, a gente tem muitas dificuldades, muitos desafios nessa área, mas muita luta, muita mobilização política também, em torno de tentarmos construir novos horizontes melhores, assim, né? A gente sabe que nosso Sistema Único de Saúde é um sistema exemplar para o mundo, em termos de saúde pública, de um sistema público gratuito, universal. Isso que temos na legislação, o texto que implementa o SUS, é um texto que serve de base para muitos sistemas nos outros países do mundo se inspirarem e se espelharem, né? Então, o SUS, em termos de proposição, é algo muito avançado, porém, nós sabemos também que na implementação desse sistema, na hora de sair do papel e ir para a prática, a gente enfrenta muitos desafios, muitas dificuldades, dificuldades que não têm a ver com a proposição em si, com a concepção do sistema em si, tem a ver muitas vezes com a dificuldade de investimento, de orçamento nesse sistema, né, que precisa de estrutura, que precisa de orçamento para funcionar, para se consolidar, para se enraizar, para se capilarizar. E a gente viveu anos aqui, especialmente com a pandemia, mas sabemos que antes da pandemia já estávamos imersos em uma crise do Sistema Único de Saúde, né? A pandemia aprofundou essa crise e vivemos anos muito difíceis de desmonte do Sistema Único de Saúde, de precarização, de terceirização da saúde, e hoje, em 2023, a gente tem um cenário bastante difícil, né, em termos de saúde pública. Existe potencialmente um movimento, né, a partir da atual gestão de reconstrução e de quase refundação do Departamento de Saúde Mental dentro do Ministério da Saúde, que tinha sido completamente destruído. Então, é um movimento que ele começa agora a se colocar em marcha, então a gente sabe que a gente tem um longo caminho pela frente, que não podemos descansar em termos de defesa do SUS, porque é defendendo o SUS que a gente defende a possibilidade de acesso à saúde e a cuidados
de pessoas pretas, de pessoas pobres, periféricas no Brasil. São essas as pessoas que mais acessam os equipamentos de saúde, né? Então, a gente necessariamente precisa se colocar em defesa desse sistema, a gente precisa se articular e se mobilizar também politicamente para garantir que esse sistema continue funcionando, que ele continue sendo amplo e restrito, universal, público de fato, o que é sempre uma luta a ser travada, né? Especialmente nesse cenário de tantas privatizações e terceirizações na saúde que a gente tem vivido, né? Então, hoje o que a gente tem em termos de acesso à saúde da população negra, especificamente no setor da saúde, é isso. Mas, como eu disse, eu acho que a gente precisa sempre fazer um esforço de olhar, de dar um passinho para trás e olhar esse cenário de uma forma mais ampla, né? Então, quando pensamos em saúde mental da população negra, precisamos falar também de outros aspectos que parecem não estar tão imediatamente ligados à saúde, né? Então, acho que a gente também tem que pensar como a gente está se organizando em termos de políticas públicas no aspecto de moradia, de emprego, de garantia de renda às pessoas, enfim, o quanto a gente está possibilitando que as pessoas tenham uma vida digna, né? Os seus direitos garantidos. Eu acho que nesse sentido, né, quando a gente pensa no setor da cultura, especificamente para a população negra, como eu estava dizendo antes, né, é também um setor que estrutura a possibilidade de promoção e de manutenção de saúde. A gente sabe que essa é uma tecnologia ancestral do nosso povo. O povo preto, historicamente, se cuida e se trata pelas vias coletivas, pelas vias culturais. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente se articula e cria estratégias de resistência, a gente também consegue, né, coletivamente, promover espaços, e os espaços de cultura, eles são prioritariamente esses lugares, né, de cuidado e de manutenção de saúde. E eu acho que quando a gente pensa em saúde mental da população negra, a gente precisa olhar para esses três pilares, assim, né, o SUS, o Sistema Público de Saúde no Brasil. Acho que a gente também precisa olhar para esse segundo pilar, que são os direitos básicos, vamos dizer assim, né, a garantia de dignidade humana, porque isso é saúde também, bem-estar físico, social, e tá envolvido com isso. E eu acho que tem esse terceiro ponto, né, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que pensar a saúde mental da população preta é também pensar a garantia e a preservação desses espaços, né? Então, agora há pouco vocês estavam falando sobre a importância, né, do orçamento destinado a isso, da especificidade, da luta envolvida, de toda a mobilização. Então, eu vejo isso como um processo também de cuidado, né? Um processo também de mobilização em torno da saúde da população negra, né? Quando a gente age em prol dessa defesa, da garantia desses espaços e da possibilidade de que expressões como essa existam, persistam, resistam, de alguma forma a gente também está cuidando, né, dessa saúde mental, dessa saúde social da população negra, que é também por essa via, né, pela via da cultura. Sim, com certeza. Eu me identifico com a sua resposta, assim, você me faz pensar bastante nesse ponto também que eu acho que é muito importante em questão de saúde, que na cultura eu
me identifico com as pessoas que eu encontro lá, eu me sinto abraçado quando eu vou num evento de break, quando eu vou num evento de hip hop, enfim. E eu acho que isso é uma questão de saúde, assim, muito importante, assim, porque para mim é uma das questões que mais me atingiu à medida que eu fui tendo a minha ascensão, que eu fui começando a viajar para fora, eu ficava cada vez mais distante dos meus, né, das pessoas com quem eu me identificava, da minha comunidade, da minha cultura. E aí também me identifico quando você fala, né, que saúde mental não é só não estar doente, né. Eu só fui procurar entender mais sobre saúde mental quando eu realmente cheguei num ponto da minha saúde mental que eu falei: "Cara, eu não aguento mais isso daqui". E não precisava chegar, né, num ponto de estar doente para cuidar, né. Acho que tem muito essa manobra também que faz a gente pensar que a gente não merece ter, esse cuidado, né, de que saúde mental, psicólogo, é uma coisa para quem é rico, é uma coisa para quem tem dinheiro, e tem muitas mobilizações, né, assim como a Casa de Marias, né, Ana, que estão aí dando acesso, estão abraçando essas pessoas e que, assim, depois que eu entrei na terapia, que eu comecei a fazer terapia na minha vida, eu recomendo para todas as pessoas do mundo. Fala, cara, faça terapia, cuide da sua saúde mental, cuide do seu coração. Você tem sim que ser ouvido, né? Porque, assim, principalmente para homens, né? Homens negros, né? No Brasil, assim, existe parece que uma cultura onde que homens pretos não podem acessar a saúde, né, e a gente vê isso muito no breaking, muito mesmo na cena competitiva, né. Os b-boys, eles têm sempre que estar batalhando, tem que corporalmente mesmo falando, você vê esse aspecto de competidor que não fala muito, que não se comunica com os outros grupos, que só vai lá e compete, aí esse competidor, ele chega no auge, aí depois ele perde, aí todo mundo esquece dele, aí como é que ele vai ficar depois disso? Né, então assim, é muito importante a gente estar trazendo essa questão de saúde, porque no futuro a gente tem aí Olimpíadas, nós vamos ter superstars, né, celebridades, né, do breaking aí, mas que depois de um tempo essas pessoas provavelmente, e não só por ser o breaking, né, que já é uma cultura preta, por serem pessoas pretas, essas pessoas podem provavelmente cair num lugar de esquecimento, e a gente quer lembrar essas pessoas que existem lugares como a Casa de Marias, existem pessoas como você, Ana, como a Áurea, existem escolas como a Drop que estão aí para abraçar essas pessoas, né, porque a gente não quer um futuro onde a a pessoa se acende e aí depois ela é esquecida, né, e aí, enfim, a gente já sabe que isso é um sentimento muito ruim, assim mesmo, de solidão, né, e aí a gente fala de povo preto, acho que solidão é uma coisa que quem é preto sabe o que que é realmente se sentir sozinho, assim, né. Então, assim, me identifico muito com tudo que você falou aí sobre essa questão de saúde, dignidade, bem-estar, né. E que bom que a Casa de Maria está abraçando todas essas mulheres e todas essas pessoas, eh, que realmente precisam, né. Acho que, assim, tomara que no futuro tenham mais e mais Casas de Marias que abracem cada vez mais essas pessoas, assim. E aí já vou direcionar minha pergunta para ti, Áurea, eh, trazendo um contexto antes que eu acho que, assim, que é muito importante. eh, Quando eu comecei também no hip hop, acho que sempre me trouxe muito essa questão de conscientização política, por mais que eu, não estivesse ninguém ali diretamente da política ali. Assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu fui num evento, e aí você estava lá nesse evento, sendo mestre de cerimônia, e você estava trazendo super essa conscientização, e para mim eu era um jovem de 15 anos, estava dançando, mas meio que acho que inconscientemente tudo que você ia falando ali, que era sobre hip hop, que era sobre cultura preta, vai entrando no seu inconsciente, e hoje, assim, eu me sinto uma pessoa, minimamente consciente politicamente, racialmente falando. Mas eu não sei, antes da minha geração, nas outras gerações ou em outros lugares, se existe essa questão do movimento político e do movimento hip hop andarem juntos e conectados. E aí acho que a próxima pergunta é justamente sobre isso. Qual é a sua sugestão para a cena do breaking e do hip hop no geral, no sentido de organização política para o futuro? Nossa, essa é uma ideia de milhão, né?
Não, e assim, muita sintonia com essa discussão sobre saúde mental, sobre uma visão integral, né, do que é saúde, quando a Ana fala de moradia, de todos os direitos de cidadania, né, tudo isso caminha junto com a nossa existência sendo uma possibilidade de dignidade, né, de amor, de poder estar em comunidade com a nossa família da melhor forma possível, né? Ter uma renda digna, enfim, tudo isso nos constitui, né? A gente não é um tanto de fração que se junta e vira, né, uma coisa tipo um Frankenstein. A gente é tudo isso ao mesmo tempo. Então, pensar no pertencimento na cultura hip hop, para mim, vai muito nesse sentido também, sabe, Rudá? Quando você fala, né, do adoecimento dos homens negros, a ideia da competição, a disputa, tudo isso já é incutido pelo patriarcado, né? A gente vive numa sociedade capitalista, patriarcal, racista, que competição é o básico, assim, né? Salve-se quem puder, quem tenta remar contra a maré é trouxa, né? É bobo. Então, acaba se premiando quem tem mais habilidade no jogo da competição. Só que é uma falsa premiação, né? É um falso sucesso, porque isso tem um preço muito alto, né? E você trouxe o aspecto da solidão, né? O aspecto de como a pessoa pode cair num isolamento, no ostracismo depois de uma fase de glória, né? Principalmente entre competidores de um esporte de alto rendimento, né? Como é o breaking agora caminhando para as Olimpíadas. Então, essa é uma realidade dos atletas de alto rendimento também, né? De alta performance, assim, que tem uma fase de muita notoriedade e depois isso passa, né? Tem uma fase útil da vida para ter essa melhor performance e o corpo da gente muda, a nossa saúde também vai exigindo outras coisas, né? Do nosso corpo, da nossa presença no mundo. Então, pensar assim, o hip hop sendo manifestação artística também, tem uma coisa do aprimoramento, né? É muita transpiração, muito suor, muito esforço para dar conta da criatividade, para dar conta desse ser sensível, né? Da estética, pá. Mas tem ali as repetições, né? A regularidade. Então, o artista da rima, da música, precisa se empenhar e tal, para também ter o seu próprio desenvolvimento. Da mesma forma, todas as linguagens, né? Agora, o aspecto político, ele é mais sutil, porque não tem uma cartilha assim de aprimoramento no sentido de desempenho. Tem aquilo de acirrar a sua análise crítica, a sua capacidade de olhar para o que está acontecendo ao redor e formular com a sua própria cabeça, com a sua própria percepção de mundo, uma visão que não seja de arrasto, assim, de acompanhar o senso comum, saca? De você conseguir ter discernimento. A gente não faz isso sozinho nunca, né? Mesmo que seja uma construção bastante singular, ela precisa ser apoiada nessa vivência de coletivo, né? O coletivo educa muito. Ai de mim se não fosse o coletivo, né? Para me moldar, para eu também fazer minhas tentativas, errar e acertar. E eu acho que isso é um valor em si, né? Agora, essa ideia de como conectar, né, a política na cena, assim, tem muitas formas. Eu sempre acho que ninguém é obrigado a nada, né? Mas é bom, é desejável que artistas consigam olhar para a realidade ao redor de forma crítica, de forma sensível, porque isso também vai comparecer na sua própria expressão, né? Não precisa necessariamente organizar um coletivo, um movimento, fazer demanda para o presidente Lula, nada disso é um requisito, mas é tão importante a gente conseguir interpretar o que está acontecendo, né? E ter a nossa existência também, de certa forma, conectada com isso, né? Eu acho meio idiota uma vida que não tem um propósito relacionado também ao ser político, né? Ao ser cidadã, cidadão, assim.
Essa é a vida alienada do capitalismo neoliberal, assim, a galera que, né, acorda, trabalha o dia inteiro e volta para casa e continua nesse círculo vicioso de reprodução. Então, acho que a percepção crítica ela é importante para o nosso crescimento e tem a ver com o processo de saúde mental também, né? Quando a gente se propõe a se escutar, né, a se investigar, a se conhecer, é inevitável que questões políticas comecem a nos atravessar, né? Então, como que o racismo, o machismo, como que a desigualdade econômica, tudo isso vai afetar a minha história. Por mais particular que seja a minha história, essas coisas vão se inscrever de um jeito que vão me impactar, né? Então, sei lá, o fato de ter encontrado no hip hop uma família de rua, né, como tem o coletivo de BH, assim, não é por acaso. Esse sentimento de que eu estou entre os meus e as minhas, para mim foi muito importante como lugar de acolhimento. E naquele momento eu nem sabia que era isso, né? Só depois de anos refletindo que eu fui compreender com mais clareza o que era essa história. E eu também só fui fazer terapia há pouco tempo, assim, considerando a minha idade, eu estou com 40 anos, tem cerca de 5 anos só que eu faço terapia. É um tempo muito pequeno diante da minha... Né, é desproporcional, sendo que pessoas de classe média muitas vezes fazem acompanhamento psicológico, psicoterapêutico desde a infância, né? E isso dá uma diferença tão grande no desenvolvimento da pessoa, psíquico, emocional, subjetivo, que não dá nem para contar, né? Então, a nossa galera começou a acessar isso muito recentemente, mesmo assim, uma pequena camada que ainda tem isso como um privilégio, né? Não é acessível como um direito, como uma coisa universal para todo mundo, né? E eu também falo, Rudá, o quanto que fazer terapia e ter espaço de autopreservação e autocuidado tem sido, assim, indispensável para o meu bem-estar, né? Para eu também poder me investigar nessa história toda. Então, eu diria assim para a galera do Breaking que aquilo que fizer sentido, né? De reflexão sobre a experiência de vocês, né? O que é o corpo de vocês nesse ambiente de expressão da dança, das competições, vindo de uma cultura urbana, com as suas várias vertentes. O que é ser mulher, homem, trans, cis, negras, tudo isso é tema de politização, né? O importante é que seja algo orgânico, né? Não precisa formar uma instituição, uma coisa tão organizada assim. O mais importante é a gente dar vazão e não ser um espaço burro, saca? A nossa vida é tão maior, né? Ela é tão cheia de possibilidades, e eu acho que a política é um fio assim que vai entrelaçando tudo se a gente quiser. E a gente pode conduzir isso até a política institucional, como foi o meu caso. E não tem obrigação de permanecer lá, como é o meu caso. Eu fiquei um tempo e saí, né? Então a gente vai nessa dinâmica, entendendo que a política ela também ela é um vetor assim que nos ajuda a movimentar, né, e conectar com a nossa própria necessidade de desenvolvimento humano, intelectual. Acho que é por aí. Não, acho que exatamente isso, assim, que você disse, assim, eu me identifico bastante, porque a partir do momento que eu comecei a me colocar na sociedade como eu realmente sou, como pessoa trans, dentro do cenário do hip hop e tudo, parece que vem toda uma carga que a gente cria e que a sociedade estimula a gente de que não, você tem que carregar essa bandeira, você tem que ser um ativista, e aí um dia eu conversando com um amigo meu sobre isso, e ele virou para mim e falou: "Rudá, só de você existir, o seu corpo já é um discurso. Você não precisa fazer tudo isso, você já tá fazendo política assim, você já tá resistindo assim". E aí meio que ele tirou um fardo nas minhas costas quando ele me falou isso, eu falei: "Cara, é isso, né". Mas assim, pra você que tá assistindo a gente, acho que, eh é sobre isso, né, se você vai, se colocar, vamos fazer um evento de breaking, é pensar em todas as pessoas que querem, que podem, que vão acessar esse evento. Eu acho que,
quando a gente fala de um hip hop político, a gente está falando de um hip hop consciente, né? Como o hip hop que a Rockefeller falou pra gente na nossa primeira edição aqui, né? Ela falou, olha, não tinha essa coisa da política, não tinha nenhuma questão institucional, a gente só estava contando a nossa verdade, né? A nossa realidade para as pessoas. E isso, naturalmente, acabou conscientizando, né, quem estava ali ao redor. Foi como se fosse uma vibração, né, que foi saindo e foi atingindo as pessoas, né? Então acho que é isso, né, que você disse mesmo. Ser político é você ser consciente, né? Você existir conscientemente, né? E atuar sobre isso. Então, muito bom. Assim, me identifico, fico feliz que eu não esteja sozinho nessa linha de pensamento. Muito feliz mesmo. Então, pergunta para a Ana aqui agora, que também tem tudo a ver com o que a gente. Bom que a galera que fez o roteiro, gente, tá de parabéns, Drop. Porque a gente tá caminhando, tá com um flow bem bonito mesmo. E a próxima pergunta também vai de conjunto ao que nós estamos falando. Que é o seguinte, Ana. No hip hop sempre se fala muito sobre educação, mas sentimos falta da pauta sobre saúde mental. Quais seriam os possíveis caminhos para o hip hop e a saúde mental atuarem juntos no futuro? Pois é, eu acho que tem mesmo tudo a ver. Eu acho que é isso que a gente tá conversando, né? A Áurea disse uma coisa que eu acho muito importante, que assim, ainda não é um direito. Não temos esse acesso igualitário. E isso, eu acho que o X da questão talvez esteja aí. E quando a gente puder contar com a saúde mental como um direito, como algo de fato acessível a todas as pessoas, quando a saúde mental sair desse lugar de privilégio, de item de luxo, onde algumas pessoas podem usufruir e outras não, quando a gente tiver isso, né, num lugar de maior justiça, igualdade mesmo, talvez a gente possa pensar que todos os espaços, e o hip hop seria um deles, né? Acho que todos os espaços poderiam também usufruir disso, né? Eu acho que quando a gente pensa que existem espaços ou existem categorias ou camadas populacionais que não acessam ou que acessam menos ou que têm mais dificuldades de acesso, a gente está enfrentando essa desigualdade estrutural, né? Então, acho que quando pensamos na questão dos homens, por exemplo, né, dos homens negros, então estamos também aqui refletindo no quanto que essa construção histórica é danosa à saúde mental, né, dos homens, das mulheres também, que daí já é uma série de outras questões, né, quando a gente vai pensar nas mulheres, mas no lugar do quanto que o machismo e a misoginia constroem perspectivas de existência muito danosas aos homens, né? Muito danosa à saúde mental dos homens. Então, como sustentar e performar o tempo todo essa demanda, essa expectativa. E quando a gente fala de um contexto competitivo, de um contexto onde um é melhor que o outro, um precisa ser melhor que o outro, um precisa acreditar ou achar que melhor que o outro, né? O quanto isso nos coloca numa perspectiva de relação, de estar no mundo muito diferente daquilo que nós construímos historicamente com a nossa ancestralidade. Nós somos um povo que construiu uma estratégia territorial de defesa, que são os quilombos, para se defender coletivamente, para se cuidar coletivamente, para se defender, para sobreviver coletivamente, né? Acho que não existiria quilombo, não existiria história do povo preto no Brasil fora da perspectiva da coletividade, fora da perspectiva da solidariedade,
né, desse lugar que é mútuo, que sou eu, mas que somos nós também, né? Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra nesse universo, onde essas coisas elas ficam todas muito confusas, né? Por um lado, é um espaço de representatividade, de identificação, de expressão cultural, de expressão de resistência, de fortalecimento, de cuidado. Então, tem todos esses aspectos que são muito potentes e importantes e que estão aí colocados nessa cena. Por outro lado, no mesmo lugar, no mesmo espaço por onde a gente vai circulando aí, também podemos nos deparar com aspectos difíceis e até adoecedores em alguns sentidos, né? Quando a gente se perde ou esquece por que é que estamos aqui, por que é que estamos fazendo o que estamos fazendo, de onde vem, né, essa luta e para onde nós estamos indo, o que, que a gente está querendo construir com isso. Eu acho que poder, pensando, né, justamente nessa interface entre o contexto do hip hop e a saúde mental, eu acho que talvez é ter essa questão constante assim na cabeça, essa pergunta constante que é por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Para que não se perca, né? Para que não vire uma competição, porque assim, dentro de um sistema capitalista, né? Acho que isso que a Áurea estava falando, dentro de um sistema capitalista, a competição é o dia a dia, é o arroz com feijão, né? É o que tem. Então a tendência mais automática vai ser essa, transformar numa grande competição, né? Colocar as pessoas para competirem no intuito de sentenciarem quem é o melhor e, portanto, quem é pior. E esse jogo, né, da inferiorização de uns para que outros se sobressaiam, que é tipicamente capitalista, e talvez seja aí também esse ponto onde a gente precisa combater, né, e dizer, não, estamos aqui por outro motivo, queremos construir uma outra perspectiva, que não é essa, né, eu acho que existe uma beleza, uma potência na proposição do hip hop que é de outra ordem, né, contrária a essa, inclusive, e que faz muito bem para a saúde mental, né? Nesse sentido que a gente estava falando antes, o quanto chegar num espaço onde você pode se ver, se reconhecer. Estava contando agora há pouco da viagem, né? Que você disse, quando eu encontrei os meus, tudo ficou bem. E é isso, né? Eu acho que quando a gente pode estar num espaço que a gente se sente acolhido, onde a gente olha nos olhos do outro e a gente se vê, isso nos faz bem, né? Isso nos organiza emocionalmente, isso nos ajuda a reconfigurar as coisas e até mesmo a atravessar os nossos desafios e as nossas dores que existem, né, na vida. Então, acho que essa é uma mensagem importante, assim, né, principalmente para os jovens que estão nos assistindo e que podem estar aí com essas questões todas, né, difíceis na cabeça. Eu acho que fundamentalmente é pensar que estar junto é mais importante do que estar contra, assim, né? Para a gente não se perder desse horizonte, né? Desse lugar para onde se está caminhando. Com certeza, né? Saber sempre que a gente não vai estar sozinho, né? Quando a gente, independente de onde você estiver, né? Acho que o hip hop ele traz muito isso, esse lugar de para mim, é um dos meus maiores remédios mesmo. Eu rodo o mundo, fico longe um tempão. Quando eu volto para Belo Horizonte, o lugar que eu quero ir é no treino da minha crew, é numa roda de samba. Eu quero encontrar com os meus, né? Sempre, estou sempre procurando isso. E isso tem sido o meu remédio, assim. O que a gente espera, assim, para a comunidade, o que a gente quer construir, né? Como futuro para a comunidade, é que cada vez mais, não só nos eventos de break, nos eventos de hip hop, para além disso, as pessoas encontrem as suas, né, e se identifiquem com outras pessoas em vários lugares, né, e aí falando de saúde mental mesmo, né.
quando eu comecei com essa questão da terapia, lá, vai, faz terapia. Aí me indicaram uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vivência, que não me entendia, uma pessoa, né, branca. Aí eu ia desistir de saúde mental, falando, não, você precisa achar com alguém que entenda a sua vivência, que entenda a sua história. Aí eu encontrei, aí foi um abraço totalmente diferente, né, um acolhimento, uma abordagem completamente diferente, né. E isso que a gente quer, né, a gente quer que, eh, principalmente, acho que para as pessoas pretas, né, do hip hop também, que a gente não fique com essa caixinha, né, com essa perspectiva fechada, pequena, de que eu só vou ter sucesso se eu for um competidor e se eu ganhar o evento, eu só vou ter sucesso se eu for um rapper que vai vender música e tal. Acho que, o hip hop pode ser a Áurea, né, tá aqui como exemplo disso, né, maravilhosa, que o hip hop ele é uma ferramenta para o seu dia a dia, como estilo de vida, né, acho que para mim também isso, né, eu ainda atuo, né, no hip hop, assim, tô aqui e ali, mas no meu dia a dia, né, na minha forma de caminhar, na minha forma de falar, o hip hop que foi me ensinando tudo isso, me acolhendo, né, me ajudando a desenvolver, né, essa minha personalidade, quem eu sou hoje, a forma de me posicionar no mundo, né. Então, assim, é realmente muito importante isso que você traz, Ana. E aí, assim, a gente já tá acabando, gente, eu sei, tá muito bom. Queria ficar aqui tomando café, mas tá ficando tarde pra tomar café, né, também. A gente vai trazer uma última pergunta que é para as 2, acho que, tem de novo, né, tem super a ver, o que as 2 estão falando. E é uma pergunta da Fabiana, que comentou aí no nosso chat aí do do YouTube aí, e aí já tá aí pra gente ver, vou ler aqui para vocês. O que vocês acham de uma escola de breaking trazer esses assuntos para a comunidade, tendo em vista o processo que estamos vivendo? Ai, gente, é essencial, é essencial. Porque uma escola é um espaço de educação, de formação, né? E pensando assim com Paulo Freire, com tantas pessoas que batalharam por uma pedagogia crítica, né, da emancipação, da autonomia, em que as pessoas sejam sujeitas da sua própria formação, né? Eu acho que isso já é assim o primeiro sopro de necessidade, né? Qualquer espaço educativo precisa ter essa malemolência, né, de transitar pelo seu contexto e fazer sentido a partir de quem vivencia, né? Então, quem são as sujeitas dessa escola? Quem são os sujeitos? E aí são artistas do break, né? Artistas que estão se formando em linguagem, em estilo, em performance, e como é que o seu corpo, sua intimidade, sua história de vida, tudo isso vão conversar com a sua expressão, né, artística. E como é que vai se dar a interação entre as professoras, os professores e todo mundo que está ali se propondo a aprender e a aprimorar, né? Então, eu acho fantástico. Parabéns, Drop Education, né, por propor essa conversa aqui, que ela reverbere, né, ao longo desse mês de novembro, vocês fizeram várias trocas, que isso continue ressoando no trabalho de vocês. Parabéns mesmo, porque eu acho que esse é o caminho, né? No fim das contas, é isso que fica para a gente, né? Quais foram os momentos de boas partilhas, né? Os momentos em que as pessoas se sentiram de verdade apoiadas, abraçadas, né? Como foi dito aqui. Então, uma dança é sempre mais do que uma dança. Qualquer expressão da arte é sempre muito maior do que aquele momento da criação, né? Eu acho que é algo que fica para conversar com o mundo mesmo, que pode ser até atemporal, né? Que vai dialogar com essa experiência humana mesmo, assim. Então, maravilhoso, todo o meu apoio e no que eu puder, assim, contem comigo. Faço muita questão de estar pertinho de vocês. Bom, eu assino embaixo o que a Áurea acabou de colocar. Eu diria que, para além de ser, né, um gesto muito importante, esse de
construir uma formação atenta dessa forma, partilhada dessa forma, é também um processo de cuidado, né? Isso mesmo que a gente estava falando antes. Então, acho que o fato de pensar uma formação dessa maneira, trazendo esses assuntos que a gente está aqui conversando, podendo compartilhar sobre isso, é uma forma de cuidar também. Às vezes, o acesso a essas discussões e a essas informações também não é tão igualitário quanto a gente gostaria, né? Então, poder fazer esse tipo de conversa desse jeito mais acessível, democrático, que pode fazer circular essas ideias, essas reflexões, essas informações, também é um jeito de cuidar, também é um jeito de acolher, também é um jeito de chamar atenção para assuntos que podem fazer diferença na vida de quem está aí se pensando nesse contexto e se formando também, né? Então, acho que é um trabalho essencial, valiosíssimo e muito potente também. É sobre demais, assim. Quando eu fui convidado para fazer parte da Drop, me chamaram para uma reunião e aí me perguntaram, assim, qual era a minha intenção com o break, qual que era a minha perspectiva. E aí eu meio que fiquei um pouco apreensivo na hora, porque eu pensei assim, nossa, uma escola de breaking, né, deve estar me chamando para tratar de alta performance, para criar super dançarinos e competidores, e aí eu já falei: "Olha, vou mandar a verdade, porque não é essa a minha perspectiva, não é o que eu tô, imaginando, não é o que eu tô querendo construir para o futuro". Eu falei: "Olha, eu quero um break político, eu quero um break que faça bem para a saúde, eu quero um break que, faça as pessoas se sentirem bem e acolhidas, é isso que eu quero, eu não quero um break que crie um monstro e aí depois essa pessoa vai ser esquecida", enfim, por tudo que eu já passei, assim, né, na minha trajetória de competições, enfim. E aí, para minha grande surpresa, a Drop me abraçou nisso, falou: "É esse o nosso objetivo, a escola é sobre isso, a gente não quer criar super competidores, máquinas, transformar os humanos em máquina, né", porque acho que é isso que o sistema vai empurrando mesmo, os dançarinos e os artistas para fazerem, e aí a gente vai perdendo toda uma essência de uma cultura política histórica, né, que o hip hop tem, o hip hop é ainda. Então, assim, eu me senti super aliviado quando o pessoal do outro lado da tela da Drop falou: "Olha, é sobre isso mesmo, é por isso que a gente está te chamando, Rudá". E aí, assim, fico muito feliz de estar aqui e de estar ouvindo de vocês essa validação, porque é isso, né, a gente às vezes tem uma ideia, a gente está aqui no nosso grupo, na nossa bolha, construindo e desenvolvendo nossas ideias, mas a gente não sabe como que é o mundo lá fora, né, a gente não sabe se as pessoas estão pensando, estão querendo, estão tendo os mesmos desejos, né, de realização que a gente. Então, assim, trazer vocês duas aqui e vocês duas estarem, né, colocando os pensamentos, colocando as ideias e a gente se identificar com isso, só dá cada vez mais energia e muita felicidade para a gente continuar construindo esse futuro, né, da negritude, que é o futuro que a gente idealiza, que é o futuro que está, assim, ao nosso alcance, apesar de todas as dificuldades, né. Então, assim, agradeço demais. Muito obrigado mesmo, Ana, muito obrigado, Áurea, por estarem presentes aí, se quiserem colocar aí, as palavras finais aí de vocês, que eu fico muito agradecido mesmo. Ah, gente, só agradecer, maior satisfação mesmo fazer parte dessa conversa aqui, Ana, muito prazer te conhecer e estar nessa troca. E vida longa a Drop, vida longa a esse projeto, né, de força política, de cura, né, é tudo tão maior, né, a gente tem uma vida inteira para viver e tantas fases na nossa vida, né? Esse momento de expressão e de desempenho é uma das fases e possibilidades, né? Então a gente tem que edificar coisas que vão nos levar para muito além sempre. E que maravilha que a gente está caminhando nesse propósito, né? E que é por isso que essa conversa hoje se tornou um desejo, uma necessidade. Então, obrigada pelo convite, gente.
E obrigada, Rudá, você em especial, continuo te seguindo, te admirando, viu? Brilha muito. Você, assim, nossa, é uma alegria, sabe? É uma alegria ver você brilhando. Quando você brilha, você faz muita gente brilhar junto com você, tenho certeza disso. Obrigado. Eu agradeço também, obrigada. Obrigada, Áurea, pela partilha aqui hoje. Obrigada, Rudá, Drop, pelo convite. Foi uma alegria estar com vocês. Quero convidar todo mundo a também conhecer o trabalho da Casa de Marias. @Casa de Marias Oficial ou o site casademarias.com.br. A Casa de Maria trabalha com uma série de projetos nesse sentido que a gente estava conversando hoje, para possibilitar o cuidado, a atenção em saúde mental, especialmente para populações subalternizadas, né, como a gente estava dizendo, pessoas de baixa renda, periféricas, pretas, indígenas, quilombolas, refugiados. A gente tem uma série de projetos e agora no ano de 2023 a gente está já numa fase de finalização, né, dos trabalhos para entrar de férias, e em 2024 a gente volta. Aí eu acho que, como vocês disseram também, ficar o recado, assim, né, a mensagem de que, se possível, se preciso, peçam ajuda, né? Escuta profissional é importante, escuta qualificada é importante. Quando a gente está se percebendo entristecido, desorganizado, ansioso com qualquer questão, não temos obrigação de precisar encontrar soluções e atravessar tudo sozinhos. A gente pode dividir, a gente pode falar com alguém, a gente pode pedir ajuda, e é isso. Então, busquem cuidado sempre que necessário. Com certeza, recado dado aí. Bom, muito obrigado às duas, principalmente. Foi uma honra, um prazer enorme. Muito obrigado a todas, todos e todes que estão assistindo a gente aqui online, ao vivo. Esse foi o Breaking Negritude, finalizando a primeira edição do evento Passado, Presente e Futuro. Realização da Drop Education com Tríade Soluções Criativas e ao Instituto Rainhas. Agradecer também ao Nossas por estar fazendo esse trabalho de mobilização. Hoje foi sim um dia difícil, né, para a política. A gente viu aí a indicação do Lula, não é o ideal, mas isso não faz com que a gente pare por aqui. A gente vai seguir lutando, sim, com certeza. E a Drop está apoiando completamente o Nossas e toda a comunidade preta da forma que der, né, para a gente apoiar. E Casa de Maria já sabe também, né, Ana, tem o apoio total da Drop, e a gente agradece demais por essa parceria, por essa troca, e que venham muitas mais trocas, para além de diálogos, que a gente um dia possa se encontrar pessoalmente, construir junto pessoalmente, e, enfim, que não tenham fronteiras que parem a gente nunca. Muito obrigado mesmo, gente. Uma boa noite aí para todo mundo. Se cuidem, bebam água e peçam ajuda se for possível. Valeu. Valeu, gente. Só força. Obrigada demais. Tamo juntos. Tamo junto. Tchau, tchau.